Boa noite, irmãos. Boa noite. Saúdo vocês na graça e na paz do nosso Senhor Jesus e confesso para vocês que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, mas adianto que não escolheria essa data, não apenas pelo que vocês estão imaginando, vocês sabem que eu gosto de futebol, mas principalmente porque hoje às 6:30 da manhã Deus já me levantou da cama para orar pela nossa programação. Às 8:30 a gente estava saindo de casa, às 9 estávamos na igreja e só saímos da igreja às 2 da tarde, né? Então coincidiu de ser um dia com alguns conflitos, mas isso também é importante porque prova a gente, né? E seguramente se você está aqui é porque você venceu algumas provas, né? Talvez a comodidade, a preguiça, o conforto do sofá e a proposta que estava na pauta para hoje à noite, e você está aqui. Parabéns por ter vencido essa prova. E esse é o nosso tema hoje, um caminho seguro em meio às provas da vida. Queria que você gravasse essa frase para que a gente pensasse sobre isso hoje, um caminho seguro em meio às provas da jornada. E eu escolhi o texto de Mateus capítulo 4, os versos de 1 a 10, que eu queria compartilhar com vocês. Na nossa igreja nós estamos estudando nos últimos 2 meses o Evangelho de Mateus, e o tema, o Reino de Deus em nós. Hoje nós encerramos essa série do Reino de Deus em nós, baseado no Evangelho de Mateus, com uma festa, uma feira dos ministérios. Foi muito interessante. Estava falando com o Roberto, que vai pregar lá daqui a pouco com os Gideões, né? Daqui a 2 semanas, que foi impressionante ver, né? Contando os ministérios administrativos e também os parceiros, a gente chega a ter 24 ministérios numa igreja tão pequena, e foi bonito ver aquilo que Deus está fazendo e a igreja rodar um circuito, né? Enxergando como Deus está agindo entre as crianças, os adolescentes, os jovens, mulheres, adultos, o Alma, o Gente, a congregação em Taboão, e foi assim uma festa linda que eu gostaria de compartilhar essa alegria com vocês. Esse texto que nós vamos ler, de Mateus capítulo 4, faz parte do nosso tema lá, e eu queria compartilhar, mas não como uma mensagem que eu já tenha feito, é a primeira vez que eu vou compartilhar da forma que eu estou compartilhando com vocês. E foi interessante porque eu estava numa das manhãs, na verdade foi numa madrugada, eu acordei pensando na mensagem que eu ia trazer aqui, e Deus me levou para esse texto, e eu acredito que Ele tem essa palavra para vocês hoje. Um caminho seguro em meio às provas da vida. Eu vou pedir licença a vocês, e até vou fazer uma propaganda, vou pedir a licença de ler nessa versão a mensagem. É uma Bíblia de leitura que eu sugiro a vocês. Um homem da nossa comunidade de mais de 70 anos começou a ler a Bíblia, e o desafio dele, que ele nunca tinha lido a Bíblia toda, e eu desafiei ele a ler essa versão, e ele ficou encantado. Então, quem sabe, seja um desafio para você ler. E eu queria pegar esse texto nesta versão. Diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais do que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo
levou Jesus à cidade santa, Jerusalém. Ele o pôs na parte mais alta do templo e o desafiou: já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou uma outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o Senhor, o seu Deus. Para a terceira prova, o diabo o transportou até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio. Então ele fez a proposta: tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta: caia fora, Satanás. E mais uma vez, recorreu a Deuteronômio para respondê-lo, para repreendê-lo: adore somente ao Senhor, o seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos, cercaram Jesus e cuidaram dele. Vamos orar, Senhor. Pai querido, nós somos gratos por receber a Tua palavra, que ela seja a boa semente que frutifica na boa terra do nosso coração. Por isso, Senhor, nós também rejeitamos toda distração, todo sono, toda falta de interesse, toda a ação do inimigo para nos tirar do foco. Nós rejeitamos no nome de Jesus. E nesse momento nós nos abrimos ao ministério do Teu Espírito Santo, que inspirou as Santas Escrituras, para que ela nos ensine e nos conduza por um caminho de vida e de obediência. Nós oramos confiados no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Um caminho seguro em meio às provas da vida. Quantas provas você tem passado nos últimos tempos? Pode ser uma situação de enfermidade na família, um relacionamento quebrado, uma mudança inesperada. Vem uma tempestade de repente, e a tempestade é uma das coisas mais certas da existência humana. Um dia o vento sopra, as ondas batem e vão testar onde está o nosso alicerce. Eu vou contar para vocês uma prova que eu vivi mais ou menos um ano atrás, quando eu estava vivendo o momento mágico, né? O sonho especial das minhas duas filhas, né? De ir à Disney. Exatamente no mês de maio do ano passado, depois de 10 anos que o meu irmão mora nos Estados Unidos, e eu sempre prometi ir visitá-lo e nunca fui. Um dia ele me confrontou e disse: você não vem mesmo? Você não comprou passagem? Lógico que você não vem. E eu disse: então eu vou comprar a passagem. E por fé a gente fez uma coleta em família, né? E as meninas, uma com 9 e outra com 11, e eu conto isso com alegria, porque quando eu estava num dos estacionamentos daqueles magníficos parques,
a minha filha menor, segurada na minha mão, ela disse assim: pai, eu estou realizando um sonho. Pagou a viagem, né? Mesmo que houvesse parcelamentos depois, graças a Deus. E estávamos lá num dos últimos dias no parque, e minha filha Isabela sentiu um problema no joelho e rapidamente ela foi atendida. Eles voltaram mais cedo, eu fiquei mais uma semana. E naquela semana que eu tinha dedicado para ir fazer contatos com igrejas, buscar alguma parceria para que pudéssemos terminar o nosso templo, absolutamente ninguém quis saber de nada sobre convidar um pastor do Brasil para qualquer coisa. Então eu pensei: então, Senhor, alguma coisa o Senhor tem para mim nesse lugar. E Deus me deu a oportunidade de ficar 7 dias num retiro espiritual, eu, o Senhor e aquela natureza maravilhosa do condomínio ali de Windermere, em Orlando, onde meu irmão mora. E mal sabia que Deus estava tratando comigo, porque no final daquela semana a gente teve o diagnóstico de fato que a minha filha tem lúpus e que essa jornada seria longa. Encurtando a história, semana passada ela fez exame, depois de estar já com a medicação 60 miligramas, hoje ela toma 5 miligramas, em outubro já vai terminar e ela vai continuar. Estou tendo que tomar remédios, mas eu louvo a Deus, porque Deus proveu, no meio dessa prova, médicos, oração, amigos, medicamentos e um ambiente na nossa família, moldado por Ele, para que ela superasse. E a gente olha hoje e vê que algumas coisas Deus formou nesse 1 ano na vida da Isabela. Eu agradeço as orações de alguns que batalharam conosco nesse tempo, e pensando nisso, eu queria compartilhar alguns pontos aqui dessa história, né? Porque todos nós também vamos ser provados, testados, e aqui a prova, o teste é aplicado diretamente pelo inimigo, por Satanás. Mas diz o texto que Jesus estava preparado, porque Jesus, e se você ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber que ele viveu uma vida de oração. Fiquei muito feliz de ver no boletim de vocês que tem aqui já marcado a escola de oração. Não deixe de participar desse ministério tão importante, de aprender com a vida de oração de Jesus. E Jesus estava preparado porque ele estava orando, né? E a oração, essa virtude, em determinado momento virou o ponto fraco de Jesus, porque ele se tornou vulnerável à fome, e aí veio a primeira prova. Então, não é porque eu estava orando que a prova não viria, no meu caso, e no caso de Jesus a mesma coisa. Mas Deus sabia que eu precisava daquele tempo, e já estava me preparando para enfrentar a prova. E o texto vai nos dizer que a primeira prova acontece num deserto. Deserto é o símbolo do lugar inóspito, onde nada floresce, tudo falta, onde há escassez, miséria, pobreza. Situações de escassez, de falta, podem nos levar a provas, a testes. Satanás usa muitas vezes a cilada do materialismo, a falta da água, da comida, falta do lazer, falta do descanso, para testar. E a pergunta para Jesus é: se você é o Filho de Deus, transforme, faça, mostre o seu poder, transformando estas pedras em pães. Mas a resposta a essa primeira prova é que Jesus, citando Deuteronômio capítulo 8, ele vai dizer que
povo de Deus precisa muito mais do que o pão material para ser um povo vencedor. O povo de Deus precisa do pão do céu. Jesus é a palavra que se fez carne e veio até nós. E essa palavra se revelou quando ele diz também: eu sou o pão, e aquele que vem a mim e come, jamais terá fome. João, no capítulo 6, nós temos um momento em que Jesus teve um momento de escassez. E ele disse para os discípulos: dê de comer. E eles disseram: mas nós não temos nada. E André disse: não, mas tem um rapaz aí que tem alguns pães e uns peixes. E é interessante que nesse momento Jesus então multiplica os pães e os peixes. E por que ele não fez lá no deserto? Exatamente porque ali ele resiste à tentação do pão sem Deus, do materialismo. E quando ele multiplica os pães para aquela multidão faminta, faminta de Deus, faminta do pão vivo, é muito interessante porque o fato daquela criança colocar os pães e os peixes nas mãos de Jesus, e Jesus pegar os pães e olhar para cima e dar graças, provoca um milagre, o milagre que é repetido nos 4 evangelhos, para indicar que a igreja é esse povo que não tem nada, é esse povo do deserto que coloca as suas migalhas nas mãos de quem pode multiplicar. A melhor definição de igreja que eu já ouvi de um amigo que não é pastor, é um pregador leigo, ele disse assim: a igreja dá daquilo que ela não tem. Eu falei: isso é revelação do Espírito Santo. Quem tem não sou eu nem você, é Jesus. Ele é o pão, e Ele multiplica aquele pão que é colocado em suas mãos. Posso compartilhar com vocês uma prova que nós passamos como igreja. Nós começamos uma construção com muito pouco recurso, e 6 meses virou 1 ano, e virou 2, e virou 3, e está indo para 4. E vocês, eu queria até aproveitar esse momento para fazer um agradecimento público. Nós somos muito gratos a Deus, eu digo nós, Igreja Aliança do Aeroporto, pelo empréstimo oportuno que vocês aqui da Igreja da Vila nos fizeram no momento que nós mais precisamos. E pela graça de Deus, dias atrás nós conseguimos, de verdade, nós fomos abençoados pela Missão Aliança e podemos ressarcir vocês, mas nós não tínhamos, e nós já tínhamos pedido 1 ano de postergação do empréstimo, estávamos orando, e a missão tinha nos prometido qualquer coisa, mas Deus proveu. E eu quero dizer hoje aqui, como um testemunho da graça de que Deus é o Deus que multiplica na hora certa, porque vocês estão acompanhando, nós temos 24 parcelas de 20 mil, que é o dobro do orçamento, e Deus nos proveu nesses meses, das 24 que nós nos comprometemos com aquela família que também foi um presente de Deus, nós já pagamos 12 e vamos pagar a 13ª agora no próximo mês, e temos ainda 11 meses pela frente, mas é esse Deus que faz multiplicar. Ele não cria do nada, Ele espera que a gente tire do nosso bolso ou da nossa bolsa os nossos poucos pães e peixes,
porque é Ele que faz a multiplicação. É Ele que nos ensina a repartir, e eu dou graças a Deus porque vocês repartiram conosco, e tem repartido a parceria que nós temos juntos com o Alma, com o Gente 2013. Como é que duas outras igrejas apoiando, poderiam levantar R$35 mil em tempos de hoje para fazer um encontro? Vocês podem explicar isso? A não ser um Deus como nós? Eu queria animar vocês a confiar no Senhor que provê o pão, e que o pouco que nós temos podemos repartir sim, porque o Senhor disse: é melhor dar do que receber. E quando damos, nós somos surpreendidos com a provisão dele. O pão sem Deus não satisfaz, não dura. Lembra dos manás que eram guardados para o dia seguinte? O que acontecia? Apodrecia. O pão sem Deus não transforma o coração e nem sacia a alma. Mas o texto nos diz de uma segunda prova, a prova que acontece no alto do pináculo, no templo de Jerusalém. O templo era o lugar da presença de Deus, e Jerusalém simbolizava a presença de Deus na terra. E se Deus nos testa na escassez do deserto, Deus também nos testa no alto da prosperidade e da abundância. E esse texto é interessante porque a versão do Eugene Peterson aqui nos dá assim uma clareza que eu por isso li para vocês, mas a verdade aqui é que Satanás propôs, de novo perguntando se ele era de fato o Filho de Deus, um desafio. E diz o texto que o desafio foi uma provocação que foi instigada com um texto das Escrituras, do Salmo 91, tão aberto e tão presente como amuleto, muitas vezes nas salas ou nos quartos de muitos religiosos, mas que não faz muita diferença, porque é apenas um símbolo ou um sincretismo. E ele disse: se você é o Filho de Deus, pule, os anjos vão proteger você. E a questão que estava em pauta era a questão da proteção e do prestígio sem Deus para o poder ser usado em benefício próprio. E a resposta de Jesus Cristo foi um contra-ataque, né? Vocês conhecem bem de futebol. Quando um time é atacado, a arma é o contra-ataque, e pode ser mortal. No caso aqui, Jesus contra-atacou. De novo, com a citação de Deuteronômio, da lei de Moisés. E ele disse claramente: não tentarás o Senhor teu Deus, não ouse testar Deus, porque estava em pauta aqui a cilada da vanglória, da tirania, do querer impressionar e mostrar, exibir e trazer glória a si mesmo. E é interessante a gente observar que o pináculo, esse lugar de êxito, de abundância, de posição elevada, de presença de Deus, de sucesso, também foi um teste. E é muito interessante, se nós olharmos Isaías 14, que Satanás, né, há uma referência clara, especialmente nos versos 13 e 14, a Satanás, e também
a tentação da vanglória, de querer ostentar. A gente vê em Lucas 18, quando o publicano e o fariseu vão ao templo para orar, fazendo coisas santas, estando na igreja, orando, mas cheio de orgulho, cheio de aparência, cheio de si mesmo, prestígio, sem Deus. E o Evangelho, nós vamos ver que o Evangelho do Reino é um convite a servir, a ser o último, a pegar a toalha e a bacia e lavar os pés, humildemente ser e servir com alegria. Um texto que fala dessa grandeza, e eu queria, quando Jesus fala do pão sem Deus, eu vou pedir que você leia na sua casa, mas tem aqui em Deuteronômio capítulo 8, voltando um pouquinho do que nós lemos. Esse capítulo vai advertir exatamente o povo de Deus quando eles têm o pão e quando eles têm a prosperidade. E a lei vai dizer ao povo, através de Moisés: cuidem-se, porque não só de pão. O meu texto livre aqui vai dizer assim: para que vocês aprendam, homens e mulheres, não vivem só de pão, vivemos de toda a palavra que vem da boca do Eterno. O verso 5 ficou marcado no coração que o Deus disciplina quem Ele ama. E o texto vai continuando mais para o verso 17. E a advertência contra a melhora do padrão de vida, contra o orgulho de terem o maná, de serem abençoados. O verso 17 diz assim: se cada um de vocês começar a pensar assim: fui eu que conquistei tudo isso, eu fiz tudo sozinho, eu sou rico e tudo é meu. Ora, pensem bem, lembrem-se de que foi o Eterno que deu a vocês forças para que produzissem toda essa riqueza, confirmando assim a aliança que Ele firmou com seus antepassados, como hoje se vê. Se vocês esquecerem do Eterno, o seu Deus, e começarem a se envolver com outros deuses, servindo e adorando-os, e os adorando, estou registrando desde já esta advertência: esse será o fim de vocês. Isso mesmo, destruição. Vocês irão caminhar para a destruição, a mesma perdição que experimentaram as nações que o Eterno está destruindo diante de vocês. Perdição porque vocês não obedecem à voz do Eterno, o seu Deus. Há uma advertência clara aqui: a ostentação, ao perigo que há, os períodos de fartura e a busca do poder ou do prestígio sem Deus. Eu não sei você, mas quando a gente vê o brasileiro indo às ruas protestar, a minha pergunta é: será que nós estamos indo protestar para que haja o suficiente para todos, ou eu estou indo protestar em proveito próprio? Porque se o povo espanhol saiu às ruas porque eles tinham um padrão e esse padrão foi abaixo, o brasileiro percebeu que o materialismo, a riqueza traz privilégios, e não estamos contentes apenas com o que temos, nós queremos mais. E isso em si não é problema, mas quando nós passamos a confiar na riqueza, passamos a achar que isso vai satisfazer o nosso coração, quando não nos preocupamos com o pobre, com a viúva, com o órfão, nós estamos equivocados. Somos cidadãos brasileiros e devemos buscar um país melhor, mas não nos esqueçamos que somos cidadãos do reino dos céus, e a nossa pauta e a nossa pátria é muito mais elevada em termos do que o reino propõe. Temos orientado os nossos jovens.
temos também nos incomodado como congregação para sermos a resposta que nós queremos que a nossa nação seja, ou a nossa igreja seja. Às vezes é fácil a gente falar, mas a nossa igreja é assim, falta isso, falta aquilo, mas e o que você está fazendo? A sua vida é uma resposta. A terceira prova que nós vemos no texto é a prova do Monte Alto. E aqui nós vemos assim uma pirotecnia, um show. E aí a proposta é que Jesus se curvasse e adorasse, e ele teria fama, ele teria o reino. E a questão era simples: se dobre e me adore. Novamente, Jesus respondeu com a palavra, e a sua palavra foi: caia fora, Satanás. Só podemos adorar, servir, amar com todo o nosso coração o nosso Deus. E ao fazer isso, o inimigo fugiu. E os anjos iniciaram o ministério de servir e cuidar de Cristo. Quantas vezes nós temos essa prova na nossa vida? Cruz, sacrifício, amor ou violência? Vou impor a minha própria vontade, vou agir e mostrar quem sou eu, o meu poder. Você sabe com quem você está falando? Essa é a tentação da violência, da prepotência, do orgulho, e não da cruz, do amor. A palavra de Deus é muito clara em dizer em Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja, e eu como igreja, devo agir nesse mundo, ciente de que não é a minha voz que importa, não é o meu direito que importa, mas a voz e o direito de Jesus, do Espírito Santo. Nós lemos nos Evangelhos que os discípulos, quando foram no momento da prisão de Jesus, eles tentaram reagir com a espada, e Jesus os corrigiu. Eu queria dar 3 breves lições desse caminho, ou vamos dizer 3 placas desse caminho, para que ele seja seguro em meio às provas da vida. O primeiro deles, nós lemos em todo o texto, e para Jesus vencer a prova, ele usou a Escritura. Isso não é novidade para nós cristãos há muitos anos. A palavra de Deus é a verdade, a fonte da vontade do Pai para as nossas vidas. Paulo vai dizer em Efésios que ela é a espada do Espírito. Nós não podemos nos aproximar desse livro achando também que ele, por si só, aberto na cabeceira da nossa cama ou na sala do nosso, usá-lo como um mantra contra as provas da vida, mas como Jesus fez, com sabedoria, com conhecimento. Satanás também usou o argumento. Aliás, os escribas e fariseus sempre usaram, ou tirando, ou acrescentando as Escrituras. E nós, Igreja Aliança em Vila Madalena,
Por que nós estamos nos aproximando da Bíblia? Por que nós nos reunimos? As Escrituras têm autoridade maior e são instrumentos para você de uma vida segura em Deus, diante das provas da vida, ou você resiste o ler, o aprender, o crescer, o meditar, o colocar as Escrituras no centro? A segunda arma que Jesus usou aqui foi a oração. Ele estava em jejum 40 dias, diz o texto. E diz que foi o próprio Espírito que levou Jesus. Se você ler em Lucas capítulo 4, esse mesmo texto, você vai ver que o Espírito Santo conduz esse momento de prova. Não é maravilhoso a gente pensar que nas provas que nós passamos, de saúde, de falta de emprego, de falta de cliente, ou de ter bastante e se sentir fraco, vazio, o Espírito Santo está lá e Ele quer nos conduzir a uma vida de joelhos, a uma vida de jejum. Irmãos, foi impressionante, mas depois que eu soube da notícia da minha filha doente, eu posso dizer isso aqui, mas com vergonha. Em 20 anos de ministério, eu nunca orei como orei aquelas semanas. Deus me acordava às 3, às 4, e eu orava. Antes tarde do que mais tarde. Graças a Deus, eu vou completar 20 anos de ministério na Igreja Aliança do Aeroporto, sem ser demitido. Agora eu tenho que vigiar o meu orgulho, né? Porque a tentação é dizer assim, certo, eu tenho faço alguma coisa boa, né? Porque afinal de contas, mas é graça, é bondade de Deus. A terceira arma que nós somos instados, chamados, convocados a usar, é a arma da resistência, postura, atitude, autoridade em nome de Jesus. Porque Jesus disse: Satanás, pare de conversa, fora daqui. Eu me lembro, estava numa visita, de repente meu telefone tocou. Um jovem pastor, que hoje é um pastor que está fazendo um excelente trabalho. Ele era apenas um seminarista no primeiro ano, auxiliar lá da Igreja Aliança do Aeroporto. Pastor Zé, vem para cá. Caiu uma senhora aqui e ela está derrubando as cadeiras. Era só uma reunião das mulheres, em 1998. E eu disse: amigo, vai lá, você, em nome de Jesus, e exerce sua autoridade. Tremendo ele foi. Daí a pouco eu chegou o Romário. Nós oramos com aquela senhora, mandamos aquela legião embora, ministramos a palavra para que ela pudesse crer em Jesus Cristo como Senhor da vida dela, e vimos que sim, 1 Pedro 5, de 8 a 9, vale, pode ler lá depois, eu não vou ler agora. Tiago 4, 7, resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Resista, tome posição, e o pecado não terá vez na sua vida. Você tem a autoridade da palavra, do Espírito Santo e da igreja para ser vitorioso e trilhar um caminho seguro em meio às provas da vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque é o Senhor o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Obrigado porque Satanás, ele intenta
e ele é como um leão, mas ele não é o leão da tribo de Judá. Obrigado, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Jesus, humilde, servo, que nos ensina o caminho da humildade e do serviço. Obrigado, Pai, pela Igreja Aliança da Vila. Eu oro que o Senhor derrame da sua bondosa graça, da sua autoridade, da sua dependência do Espírito Santo, Pai, e da Tua Palavra, para que essa comunidade e esses irmãos aqui possam trilhar um caminho seguro, mesmo diante das provas da vida. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco, e o Senhor conosco é o suficiente. Louvado seja o Teu nome. Amém.